Caros amigos da Paróquia Cristo Crucificado, Comunidade Santo Antônio Maria Zacaria, mas também todas as outras, breve reflexão sobre o santo padroeiro de vocês e fundador da nossa congregação dos Padres Barnabitas, que são os responsáveis por essa paróquia desde 1986 e mais especificamente de 89. Então, Santo Antônio Maria Zacaria nasceu em dezembro de 1502, na cidade de Cremona, região da Lombardia, onde recentemente foi o epicentro do coronavírus lá na Itália. Seu pai, Lázaro, sua mãe, Antonieta, ou simplesmente Antônia, eram nobres, tinham uma vida confortável, embora não fossem milionários. Trabalhavam com comércio de tecidos, confecções, e o menino nasceu nesse ambiente. Tinha pouco mais de um ano quando o pai morreu, tinha pouco mais de 2 anos quando morreu também o tio, e a família ficou sob os cuidados de 3 mulheres, a sua própria mãe, uma tia e a avó paterna. Eram 5 crianças que foram sendo conduzidas na sua educação inicial por aquelas senhoras. A mãe de Antônio Maria o educou muitíssimo bem durante a sua infância e primeira adolescência, ensinando a ele especialmente o amor a Deus e o amor ao próximo, o que seria para ele mais tarde um dos grandes motivos da sua caminhada, da sua missão. Depois de crescido um pouco, frequentou a escola paroquial da Catedral de Cremona, sua terra natal, ali fazendo os estudos, que nós chamaríamos hoje de estudo fundamental e médio, né? E desde aquele momento, ele se revelou muito inteligente, muito perspicaz, muito conhecedor das coisas, querendo conhecer sempre mais, né, das verdades, as ciências, especialmente a parte de língua e de literatura. Quando chegou aos 18 anos, ele já estava na idade de ir para a faculdade, e como ao longo de sua vida, já como jovem e adolescente, ele não ligava muito para as pompas e circunstâncias da vida nobre. Todo mundo deve se lembrar de um episódio em que ele voltava da escola no final de tarde de um inverno de Cremona muito rigoroso, e ele encontra um mendigo que tremia de frio. Ele não pensa 2 vezes, ele tira o seu casaco de nobre, e dá para aquele mendigo, e vai chegar em casa com muito medo da mãe lhe chamar a atenção, porque se desagasalhara num dia tão frio, num dia tão difícil para ser suportado. O que acontece? Em vez de chamar a atenção dele, em vez de puxar as orelhas, a mãe vai elogiá-lo porque ele tinha feito uma ação em favor
de alguém que precisava ação de amor ao próximo. Então, repetindo essa situação, essa mentalidade, antes de ir para a universidade, ele vai fazer um testamento, deixando para a mãe todos os seus bens, ficando apenas com o necessário para custear seus estudos e sua permanência na universidade. Vai para Pádua, famosa cidade do outro Antônio, Santo Antônio de Pádua, e ali na universidade, muito conceituada na Europa, ele vai cursar medicina, que naquela época não era tão científica como é hoje, mas incluía também estudos de literatura, estudos de filosofia e estudos de jurisprudência também, né? Não vai ter muitos amigos, praticamente só um, assim mais próximo, que depois vai ser também sacerdote mais à frente, né? Embora dizem os historiadores que ele tivesse um muito bom relacionamento com todos os colegas, com todos os professores, e fosse muito bem respeitado por causa das suas atitudes. Só não participava das bagunças, das festas, né, das orgias que costumavam acontecer no ambiente universitário. Permaneceu íntegro, permaneceu uma pessoa de pureza, mas não aquela pureza de quem tem medo das situações, de quem foge, de quem se recolhe. Pureza de quem sabe conviver e dar testemunho em meio aos ambientes os mais diversificados. Ou seja, alguém que tem uma autoridade moral. É respeitado por todos, sendo diferente. É aquilo que a gente gosta de dizer, dar um testemunho sendo diferente, sem ser diferente. Acho que vocês entendem, né? Muito bem. Quero deixar aqui uma questão para vocês refletirem. Como nos dias de hoje eu posso dar testemunho sendo diferente, sem ser diferente? Então, assim terminamos a primeira parte da nossa reflexão. Caros amigos e amigas, vamos à segunda parte da nossa reflexão sobre a vida de Santo Antônio Maria Zaccaria. Tendo se formado em medicina na Universidade de Pádua, ele volta para sua cidade natal, Cremona, e ali começa a exercer a medicina, mas não com muita intensidade. Diz um autor, cujo livro nós terminamos de traduzir e que oportunamente vou enviar para alguém de vocês, para terem aí, que ele tinha muito receio de cometer algum erro médico e assim alguma pessoa viesse até a falecer nas suas mãos. Pode ser uma fraqueza isso aí, mas por outro lado é também uma grande preocupação que Antônio Maria tinha com a pessoa humana. Para ele, a pessoa humana era prioridade. Ele a colocava sempre, mesmo antes da sua vocação sacerdotal se despertar, ele a colocava como próxima, ao lado, perto, junto de Deus, não é? Mas ele cuidou de bastante gente,
mas ao mesmo tempo ele se preocupava com a parte espiritual. Sua casa se tornava praticamente um ambulatório e se tornava também um local de catequese. Foi aí que ele começou a ficar famoso em Cremona. Toda a cidade o admirava. E chegou naquela cidade um frei dominicano chamado Frei Marcelo, que também começou a ouvir falar de Santo Antônio Maria. A cidade é pequena, ainda hoje, né? E Santo Antônio Maria, procurando uma orientação espiritual, foi atrás do Frei Marcelo, começou a revelar as suas inquietações, os seus anseios, os seus desejos em relação à integridade da pessoa humana, que não podia ser só matéria, tinha que ser também espírito. Aos poucos o Frei vai descobrindo nele a vocação sacerdotal. Conversa vai, conversa vem, depois de uma orientação e de outra, então o Frei consegue fazer com que Antônio Maria se convença a seguir a carreira eclesiástica. Então ele começa os estudos de teologia, ali mesmo na sua cidade natal, e em 1529 ele vai ser ordenado sacerdote. Começa ali na sua cidade. Vai ganhar uma igrejinha de São Vital, para poder fazer a sua pastoral, o seu apostolado. Ali ele funda o grupo da amizade, em que ele vai fazendo a catequese, famosas catequeses sobre os mandamentos. São alguns dos seus sermões que a gente tem hoje nos escritos, né? Mas se preocupa sempre com a pessoa humana, sempre com a pessoa humana. A sua fama vai se espalhar por outras regiões ali próximas, já em outras províncias italianas. Uma condessa chamada Ludovica Torelli, de uma cidade não muito distante chamada Guastalla, sabendo das virtudes desse jovem padre, vai atrás dele porque ela queria ter um orientador, um diretor espiritual. Conversando com ele, né? Ele que tinha também hesitado um pouco em aceitar essa incumbência, mas acabou aceitando. Conversando com ele, ela consegue convencê-lo que Milão seria um lugar mais adequado para uma grande ideia que estavam tendo: fazer a reforma da pessoa humana. Naquela época já se espalhavam pela Europa toda as ideias reformadoras de Lutero. Lutero queria reformar as estruturas, mas a preocupação de Antônio Maria, da Condessa, era a reforma das pessoas. Mudando as pessoas, as estruturas mudam, né? Só mudar a estrutura não tem jeito. Então ele vai para Milão. E lá ele vai conhecer, num grupo chamado Eterna Sabedoria, várias pessoas que também tinham a mesma ideia. Entre outros, 2 outros jovens: Bartolomeu Ferrari, que era um advogado, e Tiago Antônio Moridia, que era uma espécie de arquiteto. Vai ficar muito amigo dos dois, e os dois começam a alimentar a ideia de fundar uma congregação, um grupo que pudesse viver uma vida mais dedicada justamente a essa
mudança da pessoa humana para que a sociedade pudesse mudar. Então eu deixo uma outra pergunta para vocês refletirem agora. Na situação atual que estamos vivendo, vocês acham que é possível mudar a pessoa humana para que as estruturas mudem? Nós estamos vendo muita gente falar da necessidade de reforma, reforma tributária, reforma da Previdência, reforma disso, daquilo, né? Na verdade, muitas vezes são coisas feitas de tal modo que nada muda porque a cabeça das pessoas não mudou, a mentalidade não mudou. É possível mudar as pessoas hoje? Fica essa pergunta, terminando esse segundo momento. Caros amigos e amigas, terceira e última parte da nossa reflexão. Então, Antônio Maria Zaccaria, junto com os dois, Bartolomeu e Tiago Antônio, começam uma nova vida. Juntam-se a eles mais 4 ou 5 todos cidadãos ali da cidade de Milão, e eles começam uma vida em comum, marcada principalmente pelo testemunho de extrema pobreza. Eram todos nobres, eram todos gente que tinha posses, que tinha dinheiro, né? E renunciaram a tudo aquilo que tinham para poder dar uma demonstração de que era preciso realmente mudar. Começaram a andar por toda Milão, provocaram admiração de muitos, indignação de tantos, e foram perseguidos por causa disso. Apesar disso, o número crescia, até que chegou a um certo ponto que algumas pessoas invejosas começaram a acusá-los de heresia, isto é, de serem contra a fé. Resultado, quase que acaba aquele grupo. Então, um belo dia, Antônio Maria chama seus companheiros ao seu quarto e vai fazer a eles um discurso, uma reflexão que nós temos hoje nos escritos, que é o 7º sermão, né? Em que ele reanima os companheiros. Entre outras coisas, ele vai dizer que se perseguiram Jesus Cristo, se perseguiram os santos, por que nós temos que reclamar das perseguições? Acontece que justiça foi feita, reconheceram que não havia nada de errado naquilo ali, e eles foram liberados, né, de toda e qualquer perseguição. Mas sempre fica alguma oposição, alguma coisa. Continuaram. Então começa também a necessidade de fundar um grupo de religiosas. A Condessa de Guastalla, da qual nós falamos na reflexão anterior, mantinha um grupo de meninas, de moças, né, sob a tutela, sob os cuidados dela. E essas meninas então passam a ser religiosas, freiras, irmãs, e vão se chamar angélicas, porque deveriam ser como anjos. Escolheram esse nome, Angélicas de São Paulo. Como
os que hoje são conhecidos como barnabitas eram os clérigos regulares de São Paulo. Mas por que São Paulo? Porque Santo Antônio Maria Zaccaria tinha São Paulo, o apóstolo Paulo, como o grande patrônomo, como grande inspirador na sua doutrina, na sua vida, no seu exemplo de missionário. Mais à frente um pouco, vem os leigos, os casais de São Paulo, ou leigos de São Paulo. Esses três grupos vão então começar a fazer missão. Missão para poder renovar o fervor cristão, principalmente no clero, na vida religiosa feminina e por aí no povo. Porque se mexe com o clero, se mexe com a vida religiosa, esses vão ajudar o povo também a mudar, né? Em 1533, exatamente no dia 18 de fevereiro, eles conseguem a aprovação dos clérigos regulares de São Paulo. As angélicas vão ser aprovadas 2 anos depois, em 1535. E para os casais não precisava de aprovação. Antônio Maria começa a ficar cada vez mais conhecido, cada vez mais importante. Isso atrai de novo certas vaidades. Como eles tinham ido fazer uma missão na República de Veneza, que é vizinha da Lombardia, e lá começaram a mexer e a conseguir conversão de tanta gente. Isso desagradou os políticos daquela região, governadores e tudo mais. Outra perseguição, da qual também eles ficaram livres. Até que chega um momento em que a Condessa de Guastalla também começa a passar por terríveis provações, perde o seu castelo, né? E a cidade de Guastalla vai começar a cair numa decadência muito grande, e ela pede a Antônio Maria Zaccaria que vá para a cidade para poder ajudar a mudança de vida daquele local. E ele vai. Ali a gente já estava em 1538 para 1539. O que acontece? Ele consegue, com a sua ação, com a sua presença, conquistar o povo lá de Guastalla, que fica pacificado. Só que o clima daquela região é tão ruim, tão úmido e tão cheio de mosquitos e naquela época também nós estamos passando por uma pandemia agora. As epidemias eram muito comuns, né? Febres e tudo mais. Resultado, Antônio Maria, que já não era um super-homem fisicamente falando, começou a ficar doente. Ele começa a perceber isso e ele vai então escrever a partir de Guastalla, sempre assim muito perto do dia da sua morte. Ele vai escrever 3 cartas, sendo consideradas como verdadeiros testamentos espirituais. A 9ª carta para as angélicas, em que ele fala de como deve ser a atitude de verdadeiros religiosos e religiosas. A carta 10, em que ele vai falar da necessidade de estarem sempre unidos, respeitando as autoridades, mas principalmente respeitando o ideal dos inícios da congregação. Ele fala para os barnabitas. E a carta 11, em que ele fala para os casais, e é um verdadeiro tratado, uma verdadeira aula a respeito da tibieza que deve ser evitada. Tibieza, mediocridade, mais ou menos, né? Deixa como está para ver como é que fica. Isso que ele chamava da maior inimiga da cruz de Cristo. Antônio Maria Zaccaria tinha o Cristo crucificado e a Eucaristia como eixos fundamentais da sua espiritualidade. Mas não ficou só nisso.
Daí vem todo o resto, principalmente a preocupação com a pessoa humana, a questão do amor ao próximo como caminho para chegarmos até Deus, né? O crescer sempre, cuidando de si, não de maneira egoísta, mas buscando coisas cada vez mais perfeitas, ter em si o espírito de alguém que seja reformador, né? Buscar verdadeiras qualidades de um reformador, né? E ele resume a sua, vamos dizer assim, filosofia de vida em 3 aspectos. Primeiro, fazer tudo para a honra de Jesus Cristo, ou seja, seguir Jesus em tudo, né? Fazer tudo para a utilidade do próximo, servir ao próximo, estar com o próximo e cuidar muito bem da sua pessoa, do seu crescimento. Ensinou técnicas de oração muito simples, muito fáceis, que servem muito bem para nós nos nossos tempos, né? Estar em sintonia com Deus o dia todo, fazer com que nós possamos aproveitar aqueles intervalinhos, sejam pequenos, sejam mais longos, que a gente tem ao longo do nosso dia, não deixando de fazer o que nós temos que fazer em termos de trabalho, de estudo, o que for, né? Mas elevando sempre o nosso pensamento a Deus, para que nós estejamos unidos a Ele o tempo todo, né? Assim, muito em breve, né, a gente resume a vida desse santo que, estando em Guastalla e percebendo que não estava nada bom, ele pede para ser levado para Cremona, sua terra natal, onde ele vai morrer no dia 5 de julho de 1539. Não tinha completado ainda 37 anos de idade. Oportunamente, eu vou mandar para vocês, estava terminando agora mesmo, lá em cima, de montar um pequeno livro que fala da canonização de Santo Antônio Maria Zaccaria. Lá tem os milagres que ele fez para que pudesse merecer essa honra dos altares. Que Santo Antônio Maria Zaccaria interceda por todos vocês, ajude vocês a caminharem, ajude vocês a serem, né, paróquia e comunidade cada vez mais comprometida com a missão. E eu deixo mais uma pergunta então. Que missão nós precisamos viver na nossa comunidade à luz de Santo Antônio Maria Zaccaria? Uma boa festa do nosso santo fundador, unidos, crescendo cada vez mais. Quando for possível, a gente dá um pulo aí. Fiquem com Deus.